Bom, vamos lá, né? Acho que tá todo mundo me ouvindo bem. Então, bom, esse tema foi inspirado aí em duas clientes. Ouço bem? Ok, Sandra. Gratidão pelo retorno. Em duas clientes maravilhosas que essa semana compartilharam comigo, né? Sobre essa coisa de curar as pessoas, né? Esse estado de ser um curador. Então, elas compartilharam comigo que estão melhorando nesse quesito, né? De passar nos lugares e trazer as coisas dos lugares pra dentro, sabe? Trazer as dores das pessoas pra dentro. Olhar uma cena acontecendo ali, antes elas traziam aquilo, né? Tentavam entender as pessoas, tentavam entender as dores das pessoas e o quanto elas melhoraram nesse sentido, o quanto agora elas conseguem, sabe, perceber as coisas fora, né? Perceber aquilo que tá acontecendo, perceber, né? O perceber. Eu tô sem som, Má? Gente, me dá um toque. Eu tô sem som ou é só pra Má? Eu acho que as outras pessoas estão me ouvindo ou não. Me deem um retorno, qualquer coisa, tá? Tá ok, Ká? Ó, a Ká tá aí. A Ká foi uma das pessoas que me inspirou nesse tema. Ah, agora tá bom? Ah, então tá bom. Ok. Tá bom. Então, elas compartilharam comigo essa diferença, né? Ó, a Beth que tá entrando agora é a segunda pessoa que me inspirou. Sobre essa diferença, né? Então, o quanto antes importavam muito as coisas. Importar é como trazer pra dentro, né? Trazer no entendimento, trazer as coisas pra dentro e agora conseguem perceber as coisas fora do campo, sabe? E o quanto isso é um treino, né? O quanto a gente acha que é normal ser empático, ser empata e trazer tudo pra dentro do seu corpo como se isso fosse a contribuição, né? Como se fosse isso que a Terra requer de nós. Oi, Gabriel, bom dia, pro. Então, isso é um treino, né? E elas compartilharam, então a gente conversou um pouquinho sobre isso e surgiu esse tema. Então, eu vou começar falando pra vocês, não sei se vocês conhecem, então compartilhando com vocês a mitologia de Quiron. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Jung falou muito sobre isso, né? Comparando, não exatamente sobre a mitologia de Quiron, mas falando sobre a mitologia do curador ferido. O curador ferido para Jung, como a mitologia de Quiron, né? E isso traz para nós uma mensagem do que? Quiron era então um centauro, né? Com corpo de cavalo e os ombros e o rosto de um humano. E Quiron, ele era um deus, né? Vamos colocar ali que para a aldeia dele ele era um deus, um semideus, enfim. E ele curava as pessoas, ele vivia com humanos, com mortais, vamos colocar assim. E ele conseguia ali aconselhar, ele conseguia curar as pessoas, ele conseguia trazer alguma coisa ali para aquela aldeia, para aquelas pessoas. Só que um belo dia ele foi ferido, né? Ele levou uma flecha, se eu não me engano, foi de Hércules. Quem conhece a mitologia, eu acho que foi isso. Ele foi flechado, ok? Na perna, assim, na coxa. E aí, se vocês levarem pro entendimento do cavalo, do centauro, até quem conhece um pouco da astrologia sobre o Sagitário, o Sagitariano, a coisa da perna é muito importante, né? Na perna do cavalo existe ali um símbolo de força, né? A força dele tá ali. E ele foi flechado na perna. E adivinha, ele não conseguiu curar a si mesmo, né? Ele não conseguiu, apesar de todas as curas que ele fazia, de tudo que ele conhecia, bom dia, Si, das pessoas ali, ele não conseguiu autocurar. Ele usou tudo que ele usava para os mortais, para os humanos ali, usou para ele mesmo e para ele mesmo não funcionava. Então, só que ele não morreu, né? Ele, mesmo com toda a infecção, o processo ali, ele não morreu porque ele era um imortal, ele era um deus, então ele não morreu. Mas ele passou toda a vida dele convivendo com aquela dor, sabe?
convivendo com aquela flecha, convivendo com a ferida incurável, sabe? Convivendo com aquele aspecto dele que curava os outros e não curava a si mesmo. Então, a mitologia de Chiron ficou como a mitologia do curador ferido, e Jung falou muito sobre o curador ferido. Jung falava que, na verdade, todo terapeuta ou prestador do caminho da cura, sabe? Prestador não, instrutor do caminho da cura era um curador ferido. Então, para Jung, todos os terapeutas são curadores feridos, né? A um ponto que o curador consegue... Oi, Jé, que bom que você tá aqui. Gratidão. O curador, ele consegue direcionar o outro e não consegue direcionar a si mesmo. E Jung ainda dizia, quando você cura alguém, né, aconselha, pega alguém pela mão e tal, e indica o caminho da cura para essa pessoa, é porque você está ferido. É mais ou menos isso o ponto de vista. Onde eu quero chegar? Onde tudo isso, o que tudo isso gerou, né? Onde tudo isso levou as pessoas a acharem que para você levar alguém para o caminho da cura, para você curar alguém, a gente já vai falar sobre isso mais pra frente, ou para você auxiliar, contribuir com as pessoas, você precisa, entende a mensagem que ficou meio no ar, assim? Você precisa ter aquela flecha, reconhecer em você aquela ferida para curar a ferida do outro, entende? Então, é como se ficasse pré-estabelecido nessa nuvem inconsciente, sabe assim que eu falo? Que fica assim no todo, no planeta, nessa realidade, de que para você aconselhar alguém, levar alguma mensagem de cura para alguém, você precisa já ter passado por aquilo, ok? Você precisa já ter aquilo muito bem estabelecido com você e com o seu corpo, para você conseguir passar essa mensagem para outra pessoa. Então, quantos de nós estamos sendo curadores feridos a ponto de criar, às vezes, olha só o que eu tô dizendo, criar, entende? Criar doenças, criar problemas, criar questões no seu corpo, porque você acha que se você criar aquilo no seu corpo, quando alguém chegar pra você com aquela dor, seja física ou emocional, você vai ter mais bagagem pra lidar com aquilo, entende? Do tipo assim, como eu vou falar pra alguém sobre relacionamento se o meu campo, a minha área do relacionamento não tiver perfeito, sabe? Como eu vou falar pra alguém sobre autocura do corpo se quando eu crio alguma coisa no meu corpo eu não consigo me autocurar? Então fica pré-estabelecido nesse coletivo, nessa realidade, que você precisa passar por tudo para direcionar as pessoas que estão passando por algo, entende? Então, quando eu falo curador, não é necessariamente o terapeuta, entende? É todo mundo que quando assiste um noticiário, sabe, fica mal porque é a esponjinha do universo, traz tudo pro seu mundo, pro seu corpo. É você que sai na rua, sabe, caminha na rua, no metrô, em locais que tem muita gente, de repente tá bem e de repente fica mal, sabe? Curadores na vida, não necessariamente o curador do consultório. Eu não tô falando aqui do psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta holístico, do médico, não é só isso. Do enfermeiro, sabe assim? Mas é também você que passa na rua, saiu de casa super bem, falando, nossa, demais, hoje meu dia vai ser incrível, aquela coisa toda, e de repente chega num lugar e... como eu falo, baixo, esquisitinho, sabe? Aí de repente fica bem de novo e de repente fica mal de novo, porque você tá sendo a esponjinha do universo. É o ponto em que você deseja tanto curar as pessoas, você deseja tanto curar o planeta, sabe? Você acredita que tudo deveria ser tão diferente e nessa tentativa de entender o mundo, você traz as dores do mundo pra dentro do seu corpo. E fica bem, depois fica mal, depois fica bem. Então é você que tem o aspecto do curador. É pra você que eu tô direcionando essa mensagem. Você que sente que tem o desejo de curar as pessoas. Ou mesmo que isso seja um processo mais inconsciente, você passa nos lugares e traz as dores do mundo pro seu mundo, ok? Então, olha como isso funciona. Se você acredita nessa história de que você tem que passar por aquilo para entender as pessoas que estão passando por aquilo,
você é mais propenso a criar as coisas dessa realidade, a criar as doenças dessa realidade, para poder um dia instruir as pessoas quando você precisar dessa informação. Quem está se identificando com essa crença, com esse ponto de vista, percebe? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Verdade. Todo cardiologista, ele precisa já ter sofrido um infarto, ele precisa ter um problema crônico no coração, uma arritmia, algum tipo, sabe, de questão ali, para ele saber como curar? Para ele saber o medicamento ideal para indicar naquele momento, para ele saber qual é o exame que vai detectar aquela questão, para ele tratar você? Essa é a pergunta. Eu ia falar pensa, mas não pensa, percebe? Um cardiologista, ele precisa já ter criado todas as doenças do coração para saber lidar com o coração? Uma esteticista, ok? Pensa naquela mulher que vai lá na sua casa, faz aquela drenagem, aquela massagem modeladora, usa os aparelhos lá, deixa você toda, sabe, drenada, fininha, aquela coisa toda, ok? Uma esteticista, ela precisa já ter criado, sei lá, quilos de gordura e a partir dos tratamentos estéticos ter perdido esses quilos de gordura para provar, para mostrar para as pessoas que aquilo que ela faz funciona? Ela precisa ter o corpo assim, assado, para mostrar para essa realidade que isso funciona? Então, por que é que você acha que alguém, ou você mesmo, sabe, precisa ter passado por todas as coisas para contar para as pessoas que o caminho da cura, sabe? Falar o beabá desse caminho da cura? Porque é assim que as coisas funcionam. Você cria as coisas no seu corpo, primeiro, para se parecer mais com essa realidade, para ficar mais próximo dessa realidade, e segundo, para usar esses conhecimentos quando alguém precisar. Então você diz, quando, sabe, um período lá que eu estive doente, poxa, eu meditei, sabe, eu me concentrei, eu usei o mantra X, e eu usei as ferramentas da consciência, e eu me liberei, sabe, eu saí dessa e tal, sabe, o quanto você tá criando coisas para ter uma história inspiradora para contar. Agora eu percebo que eu peguei alguém aí. O quanto você tá criando caca no seu mundo para contar uma história inspiradora para as pessoas, sabe? E tudo que isso destrói, descria, pode poc, assim. Então a gente faz isso, a gente cria. E como sai dessa, né? Como que você reconhece que você tem um aspecto do curador, que na verdade o ideal é reconhecer que você é a cura. Mas calma, porque eu tô cheia de coisa pra falar, senão eu vou me embananar toda. O que você pode fazer para equilibrar esse, vamos chamar de aspecto, ok? Porque se a gente não polarizar isso nem como sendo uma qualidade, nem como sendo um defeito, isso é um aspecto de você. Você tem esse desejo, o seu corpo tem o desejo de curar outros corpos. Isso não é ruim e isso não é bom, isso é um aspecto. Se você reconhece que você tem esse aspecto, então como você lida com esse aspecto? Vamos lá. Outra pergunta para vocês. Verdade. Você recebe de você recebe dos seus conhecimentos, você recebe do professor que você é? Então, quantas vezes você já deu um conselho para alguém? Eu vou falar de conselho para sair um pouco do contexto do terapeuta, ok? Tô trazendo para uma coisa mais prática, para a vida prática. Quantas vezes você já falou alguma coisa para alguém e pensou, nossa, se eu fizesse isso, hein? Seria incrível, sabe aquela coisa? Nossa, se eu fizesse isso que eu tô, se eu fizesse o que eu tô falando para ela, minha vida seria outra, né? Então você fala, olha, não fica assim, né? Não é assim que se constrói as coisas, não é assim que se cria as coisas na vida, né? Porque desenvolve a paciência, ou desenvolve, sabe, a perseverança e tal, desenvolve isso, desenvolve aquilo. Mas você nem faz nada disso e você pensa, se eu usasse metade desses conselhos aqui que eu tô falando, minha vida seria outra. Então, pra você que tá se identificando aqui, como seria se você recebesse de você? Como seria se você fosse o seu principal professor, sabe? O seu principal mestre, o seu principal líder, e você reconhecesse que você ensina a você mesmo, e você ouvisse de você
recebesse de você, é isso que eu tô dizendo. Receber de você. Olha, eu vou falar, aqui vocês sabem que eu falo de todas as ferramentas, né? Uma ferramenta que contribuiu muito para isso em mim, eu tô falando assim, em mim, dos meus aspectos, para quem não conhece, é a ferramenta chamada O Presente. O Presente é uma ferramenta da consciência ali, canalizada pelo Douglas Rodrigues. Então, sigam, sabe, os meninos da consciência, Douglas Rodrigues. Eu sou uma manifestadora do presente. O presente é uma, vamos chamar assim, uma técnica, uma sessão, entende? É uma ferramenta preparada para desembrulhar algumas camadas dos seus corpos sutis e fazer você receber mais da vida, das pessoas, mais facilidade, alegria e glória, receber de você mesmo. É uma ferramenta para que você abra as portas do receber no seu corpo. Então, eu sou uma manifestadora dessa ferramenta, eu aplico sessões do presente, mas se você quer ser um manifestador, aí você precisa fazer um curso lá com o Douglas, que é sobre desenvolver a capacidade de receber em você e no outro, ok? O presente foi uma ferramenta fantástica para mim. Ele despertou em mim essa coisa de receber de si mesma, sabe? Ó, o Gerson colocou aqui, deveríamos, porque os nossos ouvidos estão bem perto da boca. Olha que perfeito. Deveríamos ouvir também e praticar. Exatamente. É exatamente isso. Quando eu comecei a receber o presente e aplicar em mim a ferramenta do presente, eu já percebi uma mudança nesse sentido. E eu fui perceber essa mudança faz pouco tempo, recentemente, quando eu fiz uma maratona de aulas, né, de workshops do Access. Acho que foram 11 encontros ou 12 encontros, uma coisa assim. E eu gravei tudo, né, bonitinho, mandava para as meninas lá no grupo as gravações. E eu, no dia seguinte, escutava a gravação, workshop inteirinho, do começo ao fim. Eu escutei todos os 11 ou 12 dias, sei lá quantos foram, inteiros. Como se fosse alguém falando ali, como se não fosse eu, sabe? Eu escutei como se fosse alguém me dando uma aula. Então, tipo assim, eu ia fazendo as coisas aqui em casa, lavando, sabe, louça, roupa, fazendo as coisas e deixava o celular lá rodando e escutava a minha própria aula. E eu pensava assim, isso é receber de mim mesma. Isso é receber de você. Amanhã ou daqui a pouco, sei lá, quando eu subir a gravação dessa live pro YouTube, sabe o que eu vou fazer? Eu vou assistir. Eu vou assistir não pra olhar como foi que eu falei, sabe, essas coisas todas, porque a gente usa às vezes o que a gente faz e o que a gente fala como fonte de julgamento. Não é pra isso que eu vou assistir. Eu vou assistir pra receber de mim o que eu tô passando pra vocês. Isso é receber de você. Como seria a sua vida se você recebesse mais de você mesma? De você mesmo? Como seria se você usasse os seus conhecimentos, não é nem conhecimento, porque dá a impressão que é sobre fazer. Como seria se você usasse quem você é? A mágica que você é com você mesmo. E usar as ferramentas, gente. Tudo isso é ferramenta, né? Usar as ferramentas para você mesmo é o passo para você ser a cura. Ao invés de ser o curador, você ser a cura. E isso é diferente. Então, escreve pra mim o que é essa diferença pra você. Ou se você acha que não é diferente, entende? Se é diferente, por que é diferente ser um curador, fazer a cura, ou ser a energia da cura? Percebe isso no seu corpo. Se eu falo pra você, ser o curador, ou fazer a cura, como parece isso? Não é cognitivo, pega a sensação. O que é fazer a cura? O que é ser o curador? Pega o movimento disso no seu corpo, ó. Percebe? E percebe agora ser a cura. Eu falo pra você, você pode ser a energia da cura. A cura é uma energia, assim como tudo é uma energia. E você pode ser isso. O que é ser a cura? Percebe no corpo, ó, ser a cura. Percebe o movimento disso. E agora eu pergunto pra vocês, qual a diferença? Qual é a diferença? Como soa pra você fazer e ser? Ou como parece pro seu corpo ser curador
e a diferença disso para ser a energia da cura. Quando você está sendo um curador, qual é o movimento? Isso é fácil? Isso é difícil? Isso nasce de onde? Tipo assim, nasce de que lugar no seu corpo? Qual a impressão que você tem? E quando eu falo pra você ser a energia da cura, isso é fácil? Isso é difícil? Isso nasce da onde dentro do seu corpo? Percebe? Percebe essa diferença? Sabe, existe uma... Eu falo sempre isso. Existe uma grande diferença entre, primeiro, fazer e ser. Fazer e ser. Tudo que você está tentando fazer para você mesmo e para o outro, para o seu corpo, isso parece muito dificultoso. Isso soa como um movimento de sofrimento. Todas as vezes que você está tentando curar alguém, então você está tentando fazer alguma coisa, isso para o seu corpo é difícil. Isso para o seu corpo é cansativo. Todas as vezes que você entende, percebe que você pode ser isso. Gente, ser é um estalo. Ser em 1 minuto. Você pede para ser isso. E você não se preocupa mais com como. Não é sobre como eu faço isso. É assim, seja isso, entende? É aqui, ó. É 1 segundo para você ser isso. Fazer a cura é dar a entender que você direciona alguém. E ser a cura é como você irradiar a energia de cura em qualquer ambiente para qualquer pessoa. Exatamente isso. E, gente, isso é para qualquer coisa. Essa história dessa diferença de fazer e ser é para qualquer coisa que você tá tentando fazer. Quando eu falo assim para as minhas alunas lá e clientes, sabe, principalmente do Access e tal, que tem muitas ferramentas, o que eu falo para vocês sempre? Não faça a ferramenta, não use a ferramenta, seja a ferramenta. E existe diferença. Aonde você ainda acha que é sobre fazer alguma coisa, é quando você vai dizer pra mim que você não tem tempo, entende? Porque você tem que fazer. Então você vai falar, mas eu não fiz porque eu não tive tempo. Porque eu tenho que acordar, fazer não sei quantas respirações lá na manhã, e perguntar, e fazer 10 vezes o mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, sabe assim? E perguntar como pode melhorar, quem sou eu hoje, sabe? Que gloriosas aventuras eu terei, como eu posso me sobrecriar, atualizando não sei o que, atualizando, entende? Se você acha que tudo isso é sobre fazer, é sobre ir lá, bom, agora eu tenho que fazer tudo certo, né? Então, são 11h24, não, eu vou esperar dar 11h30, porque eu vou preparar o meu ambiente, acender um incenso, e aí eu vou fazer isso, entende? Aí eu vou me autocurar, eu vou emanar energia de cura pra terra, pras pessoas, aí eu serei isso. Então você acha ainda que é sobre fazer. Isso não vai acontecer, porque você não vai fazer, entende? E se você fizer, você vai trazer tudo pra dentro do seu corpo, porque esse movimento ele tá tão no sacrifício, sabe? Tá tão difícil pro seu corpo, que você vai importar tudo. Todas as doenças, as dores, as dificuldades, você importa, porque você ainda está conectada com a ideia do fazer. E aí tem mais. O dia que você não fizer, você vai... Tá vendo como eu sou horrível? Ah, eu sou horrível mesmo. Olha, eu não consigo me dedicar, eu não sou disciplinada. Eu não uso as ferramentas da consciência porque eu não consigo fazer isso, eu não tenho tempo. Essas coisas todas, sabe? Gente, não é fazer, é ser. Como seria se você se tornasse as ferramentas? Quando eu falo as ferramentas, é a ferramenta que funciona pra você. Se você é do mantra, ora, como seria se você fosse o mantra? Se você, sabe, é das ferramentas lá do Access e usa as perguntas e tudo mais, como seria se você fosse a energia da pergunta? É ser a coisa, sabe? Ser a ferramenta. Não é fazer, não é parar pra fazer, é ser, andar e ser aquilo. Se você tá se perguntando como eu faço isso, e se não fosse sobre como eu faço? E se não fosse como? Só seja. Seja isso, você já é isso. Se você reconhecer que você já é a cura, então você pode ser a cura em qualquer lugar. A cada respiração, a cada passo que você der. Gente que tá no Instagram, desculpa que agora que eu vi que tem 300 mensagens aqui não tava descendo. Como pode melhorar? Perdão. Ó, se colocou. Uma vez eu assisti uma palestra de um cara que dizia conseguir ajudar as pessoas viciadas em drogas justamente por ser um ex-viciado.
O ponto de vista dele é que isso ajudava a entender melhor os pacientes. Pois é, sim. E esse era o ponto de Jung também, né? Que o terapeuta ele consegue ajudar melhor o cliente, o paciente, se ele já passou por aquilo. E interessante ponto de vista, né? E se fosse isso também, mas não só isso? E se de repente sim, isso funciona, mas e se não fosse só sobre ter passado pela situação para poder contribuir na situação? E se fosse sobre perceber? A gente vai fazer o exercício já já sobre essa coisa de perceber as dores. Gabriel já passou por isso. Os curadores passam por isso. Estelinha, saudades. Gente, desculpa mesmo, eu não tava vendo as mensagens de vocês aqui, tava parado. Eu já passei por isso, eu sofria muito, agora só na leveza. Cami está sem palavras, gratidão. Gratidão, Cami. Oi, Rê. Ó, o Gabriel colocou. Você está comentando uma coisa interessante. O terapeuta é a pessoa que tem mais dificuldade em alcançar a percepção para saber que superou um nível. Nós ajudamos o paciente a se autoavaliar, mas tenho dificuldade em saber que já superei ou evolui em algum ponto. Perfeito, a gente vai fazer um exercício. Ser a cura é curar sem fazer. Paula, perfeito, gratidão. Ser a energia da cura é leve, sim. Ó, ser curador é como se fosse uma obrigação curar o outro. E ser a cura é emanar a cura e o outro escolhe receber ou não. Exatamente. Olha que perfeito isso. Quando você é a energia da cura, quem está recebendo aquilo escolhe se recebe mais ou menos daquilo. Então, um exemplo, eu vou fazer com a Si, que foi a Si que colocou esse comentário aqui. Eu vou enviar uma energia de cura para Simone. Então, travou o vídeo? Eita, Lelê! Gente, o Mercúrio já voltou ao normal, já não tá mais retrógrado, eu acho. Como pode melhorar isso? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voltei. Será que eu voltei pra quem tá no Facebook? Então, olha só. Eu sou a energia da cura. E aí eu envio isso pra Simone, ok? Eu envio uma contribuição de cura pra ela. Quem escolhe se recebe ou não é a Simone, não sou eu. Quando eu envio, eu sou essa energia e eu direciono. O que é enviar? É direcionar ela a alguém. Você já é isso. Você direciona isso pra alguém, ok? Quando eu direciono isso pra alguém, quem escolhe se recebe mais ou menos ou não recebe é quem está recebendo aquilo e não eu. Não adianta eu querer... Ah, ok, gratidão, Terezinha. Não adianta eu querer enfiar a cura, a força pra Simone, sendo que ela vai escolher se ela recebe aquilo ou não. Isso serve muito pro que o Gabriel comentou também. Quando a gente tem a obrigação, o desejo de curar as pessoas, a gente entende que a pessoa tem que sair melhor. Pega lá o terapeuta, tá? A gente entende que a pessoa tem que sair melhor daquela sessão. É nossa obrigação melhorar a ela. Quem não é ela que tá escolhendo, é a nossa obrigação. Então, a pessoa vai sair dessa sessão, ela tem que sair melhor. Se esse cliente manda uma mensagem pra você no dia seguinte falando que ele tá ruim, que ele não melhorou nada, que isso não fez a menor diferença na vida dele, você se coloca como responsável, entende? Se você ainda acha que você faz a cura. Quando você entende que você é a cura e o outro escolhe se ele recebe ou não, veja, você pergunta para esse seu cliente, como você pode receber mais? Como você pode, então, numa próxima oportunidade, baixar todas as barreiras e escolher receber isso? E como isso pode ser mais fácil para você e para mim? Recebe mais disso, recebe de você. Você está falando sobre o potencial do outro de receber e não sobre a sua obrigação de curar. E, gente, isso faz muita diferença, isso é muito diferente. Exatamente. Perfeito. Perfeito. O Dr. Edward Bach, o criador dos florais de Bach. Gente, eu tô com o livro dele aqui do meu lado, olha que legal. Gratidão, olha que sincronicidade. Esse livro, Cura-te a Ti Mesmo. Esse livro, gente, ele é muito baratinho. Você compra ele assim, acho que como fala? Acho que na Amazon tem. Cura-te a Ti Mesmo. É perfeito. Esse livro, ele fala sobre
o básico do processo de criar os florais, o processo que ele passou para poder descobrir que um floral servia para alguma coisa. Então, o Bach, ele criava às vezes a doença, ele achava que ele precisava adoecer para poder experimentar um floral para ver se aquilo chegava, se essa cura chegava nele ou não. Então vamos supor, Impatiens é uma flor. Aí ele analisava o crescimento dessa flor. Ele pensava, bom, essa flor ela cresce lentamente, ela tem uma pressa, mas ela também percebe o tempo das coisas. Enfim, ele ia conversando ali, ele criava uma conexão, uma comunhão com aquela flor. E ele percebia para que ela servia. Ok, ali, Impatiens serve para isso, acalmar, lida com processos de impaciência, de irritabilidade, de ansiedade e tudo mais, ok. Aí o que ele fazia? Ele achava que ele precisava criar aquela questão para tomar, para ver se aquilo funcionava. Então, vamos supor que ele se tornava ansioso, irritadiço, acelerado, ok? E ele ia lá e tomava para ver se aquilo funcionava. Quantos de nós estamos sendo Dr. Bach? Percebe? Bach foi maravilhoso, eu só tô pegando um aspecto dele, de novo, sem nenhum tipo de polaridade. Isso não é ruim nem bom, isso é um aspecto. Isso é um interessante ponto de vista. Quantos de nós estamos sendo esse interessante ponto de vista? Achando que a gente precisa adoecer para poder usar alguma coisa, alguma ferramenta que tem aquela finalidade, para dizer para as pessoas que isso funciona. A Paula colocou: somos todos um. Se entendermos isso através da compaixão e da empatia, já passamos por tudo e nos tornamos aptos a curar para quem sente que tem esse paradigma de ter que ter passos pela situação. Sim, eu tô rindo porque o Gabriel colocou aqui, ó. Agora você me bateu forte, eu acho que eu tenho a obrigação de curar. Então, pode POC nisso tudo, para todos os lugares que a gente acha que tem a obrigação de curar as pessoas. É a escolha das pessoas serem curadas. As pessoas escolhem se elas recebem a cura ou elas não recebem a cura. E quantas pessoas não recebem a cura, não é porque elas não querem se curar, é porque existe um ganho por trás disso. E se a gente for abrir realmente o assunto da cura, dá assunto para, sei lá, umas 3 lives, uma live de 3 horas, sabe assim? Porque às vezes não é sobre não querer. Porque às vezes a pessoa tá disposta, e quando eu falo a pessoa, não é só o outro, é você, sou eu, entende? Às vezes nós estamos dispostos a nos curar, mas o que nós estamos ganhando com aquilo que nos faz doente, sabe? Se tem um ganho ali por trás, se tem uma forma de chamar atenção, de lucrar com isso, até de descansar. Quantas vezes você já criou doença para descansar? Quantas vezes você já criou uma coisa que queria um atestado que estava cansado, sabe? Às vezes a gente cria a doença, a coisa ali, a dor, o problema, porque tá cansado. Sabe? É só pra descansar, é só pra desligar do mundo, é só pra receber a atenção das pessoas. E tá tudo certo, tá tudo bem. É humano fazer isso, sabe? Assim, tá tudo ok. Mas então, se você entende que às vezes você mesmo trava uma dor, uma doença, um sofrimento, por que você acha que tem a obrigação de fazer o outro se libertar disso? É escolha do outro receber isso ou não receber isso. Aí, vamos lá. Agora eu tô batendo na tela aqui pra atualizar, porque depois que eu vi que tinha um monte de coisa, pra ver se tem mais coisa aqui pra descer, pra subir, aliás. Né, Paty? Então, vamos lá. Como que você diferencia? Você tá percebendo uma cena ali na sua frente. Ou porque você tá como um terapeuta, ou porque você tá na rua, ou porque qualquer uma dessas coisas não vamos entrar na formação da cena, ok? Tem você, seu corpinho lindo, e algo acontecendo aqui. Presta atenção nessa coisa. Se você acha que você precisa entender, ok? O que está se passando ali, quando você cria entendimento sobre aquilo, você traz aquilo em um espaço de, assim, um nanosegundo para dentro do seu mundo. Quando você acha que precisa criar, quando você tenta criar entendimento daquilo, desse mundo, dessa realidade, do porquê que as coisas funcionam assim, você traz em 1 minuto as coisas para dentro do seu corpo. Se você vê um noticiário e ali tá passando que... Gente, eu vou pegar uma coisa bem assim, forte para algumas pessoas.
Um filho matou o pai. Vou pegar um negócio assim, pá, ok? Você vê ali a cena acontecendo. Se você tentar entender o que leva uma pessoa a fazer isso, aí você fica, cara, o que leva um filho a matar o pai? Tipo assim, como que pode um ser humano fazer uma coisa dessa? Será que ele tinha alguma doença mental? Será que ele tinha... Aí você começa a discutir com as pessoas ao seu redor. Aí você fala, nossa, mas ele devia ter um transtorno mental. Aí vira um outro e fala assim, imagina, safado. Esse negócio de achar que todo mundo tem transtorno mental. Safado, entendeu? Psicopata. Aí, não bastasse você criar entendimento sobre aquilo, você começa a criar pontos de vista fixos sobre aquilo. Todas as pessoas que fazem isso são horríveis, ou são doentes, vêm pro inferno, sabe essas coisas? Ok, tudo isso. Toda vez que você cria um julgamento, ou você cria um ponto de vista fixo sobre aquilo, ou você começa a discutir, começa a criar um monte de ponto de... eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que funciona assim, funciona assado. Aí você começa a grudar um monte de bolinha de ponto de vista na questão, sabe? E você tentar entender por que é que as pessoas funcionam assim. Por que esse mundo é assim, sabe? Meu Deus, por que o mundo é assim? Eu não sou desse mundo, por que o mundo é assim? Por que esse planeta funciona assim? Por que essa realidade é assim? Olha só. Grava bem isso. Todas as vezes que você tentar entender, você traz tudo pro seu corpo. Todas as vezes que você tem um julgamento. Quando eu falo julgamento, não é ruim, ok? Julgamento, pra ferramenta que eu trabalho, é todo ponto de vista que você tem sobre alguma coisa. Se você tem um ponto de vista fixo, que algo funciona de alguma forma... e aquilo, ponto, acabou. Isso é um julgamento. Julgamento não é porque você acha que isso é ruim. Se você acha que algo é maravilhoso e super funciona, isso também é um julgamento. Quando eu digo julgamento, eu quero dizer ponto de vista fixo, sólido. Então vamos lá. Todas as vezes que você tem um julgamento sobre alguma coisa, você traz aquilo pro seu corpo, pro seu mundo. Todas as vezes que você quer entender alguém, você traz aquilo pro seu corpo, pro seu mundo. Então, o Gabriel está refletindo sobre tudo isso agora. O próprio Covid é simbologia disso. O processo da cura não depende necessariamente do curador, do médico. Exatamente. Masoquista da espiritualidade, adorei. A pessoa que acorda domingo de manhã para poder levar uns tapas na cara, né, gente? Ótimo dia que eu escolhi pros tapas, né? Agora eu vou pegar o Gabriel, porque ele é a terapeuta e a gente vai usar de exemplo aqui, né? Então, olha só, o Gabriel tá lá, o cliente dele chegou pra ele e falou, Gabriel, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não tô dormindo. Eu tô assim, uma insônia, tal, tô me sentindo bem, né? Eu não tô com problema nenhum, minha vida tá maravilhosa, mas eu simplesmente não tô dormindo, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Ai, tá bom. O que o Gabriel faz? Se ele tem um aspecto do curador ferido, se ele acha que tem a obrigação de curar as pessoas, se ele é o empata, curador, entende? Essas coisas todas. Se ele é isso, ele vai olhar pra pessoa, pra esse cliente e vai dizer, por que será que tá acontecendo isso com ela? Será que é porque ela tá tomando muito café? Ele começa, entendeu? Ele começa a entender, tentar entender. Será que é porque ela tá tomando muito café? Ai, não, acho que deve ser alguma coisa, eu acho que é alimentação. Putz, mas e se eu falo que a alimentação não é alimentação? Não. Eu acho que é alguma coisa que ela tá pensando. Deve ser excesso de pensamento. Bom, então eu vou receitar isso. Aí ele começa a entender. A tentar entender. E a gente não tem que tentar entender nada. Se você substitui o entender pelo perceber, você sai da mimetização. Olha que fantástico isso. É muito simples sair da mimetização. Mimetização é quando você imita. Mimetização é afinização energética, porque você tá numa realidade onde tem questões ali e você mimetiza essa realidade para se parecer com ela. Você mimetiza a sua família para se parecer com a sua família. Você mimetiza essa realidade para se parecer com essa realidade, porque essa realidade sempre tem questões, sempre tem problemas, sempre tem do que reclamar. E você cria as coisas para... O que é mimetizar? É afinizar, entrar na mesma... faixa, ok? Criar fluxo energético ali para se parecer com aquilo. Então, quando você entende algo, você mimetiza algo. Se você substitui o entender pelo perceber, você já não mimetiza.
E esse talvez seja o segredo. Entende? Eu falo para não entender e pergunto se vocês entenderam. Entende? Pode POC. Olha só. Se você só fica no perceber, só no exercício do perceber. Perceber é aqui fora do corpo. Se você fica no exercício do perceber, você não importa nada para dentro do seu corpo e ainda consegue ser a melhor das contribuições que você já foi. Você consegue sobrecriar o seu potencial de cura. Quando eu digo sobrecriar, é sobrecriar sobre quem você mesmo é. É ser melhor do que você foi ontem, sabe assim? Você se sobrecria no potencial de curar, de ser a cura, quando você está disposto a perceber. Então tem uma situação ali na sua frente, olha para ela e como seria perceber. Se você não sabe como, não é sobre como. Ah, mas como eu vou fazer isso? Esquece o como. Fica assim, perceber, 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 perceber. Mentalmente, ó, tem uma situação acontecendo ali, treina isso, depois me conta. Perceber, 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 perceber. Olha aqui, ó, você lida com aquela coisa fora de você. E você pode ser uma puta contribuição se você faz isso. Quando você olha de um ponto de vista neutro, que é não julgamento, que é o interessante ponto de vista, você lida com as coisas aqui. Quando você cria entendimento, cria julgamento, você traz aquilo pra você. Então, eu vou puxar o comentário que a Simone fez lá em cima, sobre o ex-drogado que achava que conseguia ajudar as pessoas que estavam passando por essa situação justamente porque ele tinha passado por isso. Vamos supor que você recebe alguém, e isso pode ser uma amiga, ok? Qualquer pessoa que tá lidando com uma situação de abuso. E você nunca viveu uma situação de abuso. Então você diz, como eu vou conseguir ajudar essa pessoa se eu não sei como é isso? Eu não sei, meu corpo nunca recebeu essa energia que eu me lembre, né? Então eu não vou saber como ajudar essa pessoa, eu não sei. Ok. Como seria se você percebesse o abuso? Então você pode até puxar a energia disso. Puxar a energia disso é simplesmente faça isso, ok? Também não é um como. Puxa a energia do abuso. Faz isso agora. Sem, sabe, não exige concentração nem nada disso. Faz isso agora aqui comigo. Puxa a energia do abuso. Não é pra dentro do seu corpo. É aqui, ó. Puxa essa energia. E diga pro universo que você deseja perceber a energia do abuso. Perceber. Só pede. Perceber. 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 Perceber o abuso. Perceber o abuso. Perceber o abuso. E ó, isso já foi o quê? Nem um minuto. Não foi nem um minuto de exercício. Só pede pra fazer isso. Aí, de repente, você consegue ser aquela contribuição. Você começa a falar coisas, sabe? A ser uma energia, sabe? A emanar uma energia, a falar sobre aquele assunto como se você tivesse vivido aquilo. É aquele momento que você para e pensa assim, meu Deus, mas eu nunca passei por essa situação. Como eu tenho essa sabedoria pra dizer isso pra essa pessoa? Porque você tá treinando a sua capacidade de percepção. Ser a cura é perceber. E ser o curador ferido é entender. Ok? Então, de novo, ó, ser a cura é perceber no interessante ponto de vista. Fazer a cura ou ser o curador ferido é entender essa realidade. Entender o mundo porque ele é assim, porque ele funciona assim. Ser a energia da cura é ser isso. E ser um curador ferido é ter que fazer a cura. Então a Ká me colocou, ó, eu fiz isso recentemente, com a questão do sono mesmo. Eu só percebo isso agora. Uma paciente me disse que não dormiu por 3 dias seguidos. Eu passei dias dormindo mal depois. Que coisa, não? Que coisa, não? Ó, o Gabriel colocou, é um aspecto da empatia? Sim. Aí eu vou contar uma coisa pra vocês. Pra essa realidade, empatia é muito legal. Se você diz, eu sou um empata, as pessoas dizem, uau, que maravilhoso, né? Como pode melhorar, você é um empata, ok? Essa realidade entende que empatia é um aspecto assim... que você é uma pessoa emotiva, que você é sensível, que você entende, olha só, que você entende as dores das pessoas, entende? Ok, isso é ser empata. E se eu contar pra vocês que, na verdade, o empata é um programa. E
Ok, imagina que o seu corpo é um computador. É um grande computador. E você é um celular, ok? E você baixa alguns aplicativos no seu celular, não é isso? Se você tá me vendo pelo Facebook, pelo Instagram, você teve que baixar esse aplicativo para isso funcionar. Não é isso? Não é assim que funciona? Então, o nosso corpo é mais ou menos isso. Nossos registros, imagina que é como se fosse uma máquina. Nós viemos para essa vida com alguns programinhas instalados, com alguns aplicativos baixados, de um tempo e espaço para outro, ok? De uma vida para outra. Então, o programa do curador ferido, o programa do empata, o programa do curador universal, gente, isso é uma instalação. O empata é aquele que traz as dores do mundo para o seu mundo. E quantos de nós estamos sendo empatas? Como seria se você abrisse mão agora de ser empata e fosse só a contribuição que esse planeta requer? Se você ainda tem dúvida se isso está contribuindo ou não para você, pergunta para a Terra. Terra, o que você requer de nós? Será que a Terra requer de nós mais empatas, mais curadores feridos, sabe? Ou a Terra requer de nós mais interessante ponto de vista, mais percepção, menos julgamento, sabe? É só você fazer uma pergunta, então ali você percebe o que você pode ser. O que você pode ser de melhor? O que você pode ser hoje que você não foi ontem? Se você tem sido todos esses dias, esses anos, essas vidas, sabe? Milhares de anos, o empata, o cara que adoece porque as dores do mundo existem. Se você tem sido isso, como seria fazer então uma pergunta? Terra, é isso que você requer de mim? Se eu for, olha só, o curador ferido, se eu for isso, sabe, esse empata, como vai ser a minha vida, a nossa vida, a vida do reino de nós em 5, 10, 15 anos? E sente a energia disso, percebe isso? Agora, se eu a partir de hoje escolher ser o interessante ponto de vista, o ponto neutro, a percepção, a contribuição, ok? A não criação de dores e doenças, sabe? Ser a cura. Como vai ser a minha vida em 5, 10, 15 anos? Como vai ser o reino de nós daqui a uns anos, se isso acontecer? Faz uma pergunta para você perceber a energia. Eu assisti uma live dos Meninos da Consciência, onde o Rodrigo disse que até ficar com insônia é um aprendizado. Será que seu corpo não está te trazendo sinais para você receber isso sem julgamentos e criar uma nova realidade? Sim, olha só que perfeito. Se você não acha que isso é ruim, insônia, que eu dei o exemplo do Gabriel. O cliente chegou pro Gabriel e falou que ele estava com insônia. Se o Gabriel vai pro ponto de vista de que isso é ruim, ele vai fazer o exercício de tentar curar essa pessoa, não é isso? Porque ele tem um ponto de vista que isso é uma doença, um problema. Se o Gabriel está no interessante ponto de vista da insônia, do tipo, ok, o que é isso pro seu corpo? Né? Como pode melhorar isso? Você tá tendo insônia, ok, e o que será que seu corpo tá querendo criar em plena madrugada? Você acorda como? Criativa, pensativa. Será que naquele momento que... Tô jogando pipoca fora da panela, ok? Tô dando exemplos aqui. Se você acorda no meio da noite, será que se você levantar você consegue anotar coisas, criar coisas, sabe? Você tem ideia. Como que é você nesse estado, nesse ápice da insônia ali à noite? O que isso tá criando? O que é isso pro seu corpo? Se você vai pro interessante ponto de vista de que isso não é nem ruim nem bom, isso é só uma informação, você é a cura. Se você vai pro ponto de vista de que isso é ruim, terrível, você já vai querer socar floral na pessoa, não é isso? Aí você quer socar passiflora, porque a pessoa tem que dormir, você tá entendendo? Porque a pessoa tem que dormir, porque essa realidade diz que a pessoa tem que dormir não sei quantas horas por noite. Ela tem que dormir, então tem que fazer ela dormir. Aí eu mando mensagem pra ela todo dia, você dormiu? E agora, você já dormiu? E você dormiu? E agora dormiu? Sabe aquela coisa? Aí você vira o burrinho do Shrek, porque você acha que as pessoas têm que curar todas as questões delas. Mas e se essa questão é o que se requer? E se isso que é considerado um problema é o que se requer pro corpo daquela pessoa? É o que tá requerendo agora? E se nada mais fosse bom, ruim... Ó, sempre, toda live eu falo da polaridade, porque a gente sempre cai no vício, né, da polaridade.
Se as coisas não forem mais boas, ruins, sabe? Se não tiver mais classificação, se tudo que você recebe for só uma energia, se você for um interessante ponto de vista, você é a contribuição. Porque a tal da insônia pode ser o que se requer para que a pessoa tenha uma nova ideia, crie um novo projeto. Às vezes o corpo dela tá chamando ali, sabe? Às vezes no silêncio da noite, para ela poder criar alguma coisa. E como pode melhorar. Exatamente. A Paty, o curador ferido da família, tentando entender todos os problemas da família. Criamos quilos de problemas tentando entender. Exatamente. O empata é o curador ferido, Má. Sim. Teve uma vez que eu estava com insônia e veio para escrever um texto. Exatamente. Quantas vezes, né? Quem nunca levantou para poder criar alguma coisa, escrever alguma coisa, canalizar alguma coisa, sabe? É um horário criativo ali. É um horário onde todos dormem e de repente vem um ápice de criação ali. A fase da lua às vezes interfere muito. Muita gente fala pra mim que eu tive insônia ou tal, tô tendo uma noite agitada em período de lua cheia, naqueles 3 dias antes, 3 dias depois de um pico de lua cheia, de um eclipse. Como pode melhorar? O que é isso pro seu corpo? Sabe? O que é isso pro seu corpo? Essa é a pergunta. E não vamos resolver isso. Por que será que tá acontecendo isso com ela? Então são todas essas perguntas que a gente pode fazer. É sobre carregar a sua própria cruz e não a dos outros. Isso não quer dizer ignorar o outro, exato, mas não trazer para o seu mundo e sobrecarregar. Sim. Primeira vez aqui, eu estou grata pela contribuição. Grata, amada. Geiane, é isso? Gratidão, Geiane, pela sua presença. Sim. Insônia produtiva. E a mesma coisa, pega, sei lá, uma dor de estômago, ok? Eu tô sentindo uma dor de estômago. Aí você já vai pro ponto de vista de que isso é ruim. Aí você quer curar a sua dor de estômago, ok? A sua ou a do outro. Ok, corpo, o que é isso pra mim? Sobre nós agora, né? O que é isso pra mim? O que essa intensidade tá querendo me dizer aqui? Sabe? Que consciência é essa que eu não tô disposta a perceber e receber? É isso. E se isso não fosse ruim? Então você pode perguntar o que tá certo sobre isso. E se isso não fosse ruim? E se isso não fosse um problema? O que eu criaria aqui? Todas essas coisas, gente, essa coisa de não julgamento, de não polaridade, tudo isso é o exercício do perceber. E tudo isso é ser a cura. Eu vou pegar um exemplo aqui, eu tenho 5 minutos, meu Deus. De Jesus, ok? E eu não tô indo pro ponto de vista religioso. Eu tô pegando Jesus como um mestre, ok? Como um curador. Porque ele era, pra mim, ele era isso, ele era um curador, ok? Mas ele não era um curador, ele era a cura. Quando cita lá nos livros sagrados e essas coisas de que o Jesus, ele tocava e curava as pessoas, não é isso? Que Jesus curava as pessoas? Será que ele fazia alguma coisa ou ele era aquilo? Será que ele tinha uma técnica ali? Será que Jesus aplicava reiki? Será que ele era access consciousness, sabe? Será que ele fazia theta healing? Entende? Ele fazia alguma coisa? Ele fazia alguma técnica? Ele fazia algum esforço para ser aquilo? Curar o efeito, devemos extrair a lição para buscar a causa, sim. Então, será que ele fazia algo ou ele era aquilo? Gente, eu vejo assim, essas passagens, essas citações, como ele sendo isso, entende? Eu imagino Jesus como uma luz tão grande, ele era a luz, ele era a cura. Por onde ele passava, as pessoas podiam receber isso, ou não receber, entende? Porque é o outro que escolhe receber ou não. Então ele passava sendo aquela energia, aquela luz, e quem recebe, recebe. Quem não recebe, não recebe, tá tudo certo. Ele não ficava tentando enfiar a cura, a força para as pessoas. Ele só era aquilo. Ele era a cura. Ele era a energia da cura. Eu escolho ser isso, então você pode escolher ser isso. Como eu posso ser a cura? Você pode dizer, eu escolho passar pelos lugares e ser essa energia, emanar essa energia. Quem estiver perto de mim, quem encostar no meu corpo, quem me olhar, pode receber isso. Como seria se você falasse isso, sabe, todo dia? Se você
demandasse de você ser isso. Isso é fazer uma demanda de você. Demande de você ser a energia da cura. Então, por onde você passar, você é isso. E quem recebe, recebe. Ok? Não é a sua intenção curar. Você só tem a intenção de ser isso. Pra você, pro mundo, pro reino de nós. Quem recebe, recebe. Quem toca no seu corpo pode receber. Quem olha pra você pode receber. É escolher ser essa energia. Já tá terminando, mas infelizmente, eu gosto muito de falar. Criar possibilidades junto ao cliente, sair do padrão. Que tem que ter algo, alguma doença, pode ser só um momento. É isso? Exatamente, Cá. Porque às vezes é só aquele momento, não é um padrão. Não é um padrão, às vezes é aquilo naquele momento. E é o que se requer ali. Olha que lindo, eu escolho ser energia do amor e da cura. Sim. Cileia, gratidão pela contribuição, amada. Que a sua semana seja repleta de presentes do universo. A nossa, como pode melhorar? Que presentes nós podemos receber essa semana a partir disso, né? Jé, exatamente. Assim que alguém o tocou. É ser isso. Então, a mensagem de hoje é... Bom, se você escolher, né? Seja isso. Não tente fazer isso. Não pense como eu faço isso. Simplesmente seja isso, sabe? Seja a cura, não faça a cura. Seja as ferramentas da consciência, não faça as ferramentas da consciência, porque isso ainda é o caminho da dificuldade. Peça para ser isso, para ser o presente. Receba de você, sabe? Receba de você mesmo. Receba o presente que você é para esse mundo, para essa realidade. Seja as ferramentas. Não precisa criar dores e doenças, sabe? Pode ir em todos os lugares que estamos sendo Kiron, que estamos sendo o curador ferido. Eu escolho ser a cura. Para hoje, para os nossos próximos dias, sabe? Escolha ser a cura. Escolha receber de você. Escolha ser. Ser é muito leve. É só isso que eu quero que vocês percebam. Ser é muito leve. Gratidão. Ai, Má, gratidão. Linda semana para você também. Gente, beijos para todos. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Gratidão. E perceber a cura. Vai ficar gravada sim. Eu vou subir pro YouTube, pro meu canal do YouTube, para quem não conseguiu assistir desde o comecinho, tá bom? Gratidão pela presença de vocês, gente. Que energia mais linda, né? Pessoal do Facebook, eu já vou encerrar aqui. Gratidão. Jé, gratidão pela sua vida, principalmente, viu? Beijo pra você. Ai, gratidão, Gabriel. Assim a gente vai, né? Percebendo e crescendo, sempre. Gratidão, gente. Beijo pra vocês. Um ótimo domingo.